E aí, Robertinho, é isso aí. Mais uma semana começando. Tomara que seja uma semana boa para todo mundo. Mas, infelizmente, eu não sei dessa manhã é muito triste. É muito triste porque aconteceu de novo. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. E não dá para saber se vai ser a última vez, né? Que uma história que deveria ser uma história de lazer, de brincadeira, de passar um tempo livre e tal, vira tragédia, né? A notícia dessa manhã em São Paulo, a morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, jovem, 23 anos de idade, estava na fila para acompanhar o grande jogo dos dois grandes times da atualidade, né? O Botafogo lidera o Brasileirão, mas enfim, os dois grandes times do momento são Palmeiras e Flamengo, pela estrutura, pelo dinheiro investido, pelos jogadores, técnicos e tudo mais que tem. E aí a Gabriela estava ali na fila para acompanhar o jogo do time dela, e do nada começa uma confusão. Palmeirenses, flamenguistas, do lado, do outro, briga, aí começam a jogar a garrafa um no outro, e aí uma das garrafas acaba atingindo os fragmentos da garrafa, o pescoço da Gabriela, foi levado às pressas para a Santa Casa de São Paulo, ficou internada até que, infelizmente, não resistiu e morreu. Mais uma torcedora morta, para entrar, aguardando ali para entrar para ver o jogo do time dela. A polícia já identificou o assassino, né, quem lançou essa garrafa, segundo o delegado responsável pelo caso, se chama Leonardo Felipe Xavier Santiago, flamenguista de uma torcida organizada do Flamengo, que não estava junto com a torcida organizada, estava ali tentando chegar no estádio, teve essa confusão ali na porta. Ele foi o que lançou a garrafa, outras pessoas também lançaram tudo que tinha pela frente, mas essa acabou atingindo o que poderia ser atingido por uma garrafa, acontecendo pior, que foi a morte da Gabriela. Assim, não é a primeira vez que isso acontece, recentemente as cenas de violência um pouco diferentes, mas particularmente envolvendo futebol, invasão do motel onde estava o jogador do Corinthians pela torcida uniformizada do Corinthians. Briga fora do estádio, briga dentro do estádio, pedra para tudo quanto é lado, emboscada feita de uma torcida contra a outra. E o que é o suco dessa história, né? O que a gente mais uma vez observa? A falta de punição. Nesse caso específico, o rapaz está preso, né? O assassino está preso, ninguém sabe quanto tempo vai ficar atrás das grades, mas é uma prática histórica. Para você ter uma ideia, esses torcedores que invadiram o motel onde estava o Luan, jogador do Corinthians, no período de folga dele, ele faz o que bem entender no período de folga dele, estiveram naquele crime praticado ali contra aquele moleque torcedor na Bolívia que foi assassinado também após lançarem uma bomba no meio da torcida adversária. Dois dos caras estão no meio dessa turma aí da torcida organizada. De novo, né, a gente está vendo o que deveria ser um momento de diversão, deveria ser um momento de brincadeira, um ganha, outro perde, outro empata, e assim que vai a vida, mas não é. É muito curioso, de longe, acompanhar tudo isso, porque eu que sempre fui um torcedor de ir em estádio, adorei ir em estádio, e eu adorava ir em estádio quando as torcidas ficavam juntas, né? Do meu lado tinha um palmeirense, o São Paulino, do outro lado tinha um corintiano. Terminava o jogo, um tirava sarro do outro, tal, ia para casa, segunda-feira tinha que acordar todo mundo cedo para trabalhar, se encontrava no trabalho, afinal, no seu trabalho você não tem só a torcida do seu time, quando você vai no banco, você não tem só a torcida do seu time, quando você vai na padaria comprar um pão, você não tem só a torcida do seu time, a vida é formada por diferenças, né? Mas aparentemente no estádio de futebol, né, essa história do adversário não é adversário, é meu inimigo, simplesmente porque está com a camisa do time que vai jogar contra o meu, ele se torna meu inimigo mortal, a ponto de acontecer isso que aconteceu agora. E essa realidade brasileira em que hoje, muitas vezes, você tem times que não podem ter a mesma torcida, a torcida ocupando a divisão ali no estádio, né? De um lado a torcida de um time e do outro lado a torcida de outro time, que foi uma adaptação, porque antes era tudo misturado, né? Hoje não é mais isso, hoje só pode torcida de um time em estádio. Por quê? Porque senão pode ter morte, pode ter confusão. E eu tenho enorme dificuldade de conceber isso. Um adversário do meu time, um torcedor adversário, é só um torcedor adversário, ele não é meu inimigo. Ele não está lá para me agredir, na teoria. Ele não está ali, tá ali para torcer para o time dele, né? E ponto final. É muito louco você ver como o americano, por exemplo, trata o esporte, né? Como um espetáculo, como uma diversão. Tem rivalidade, tem um time que não gosta do outro? Tem, mas aí vai entrar no estádio,
Tá um sentado ao lado do outro. No basquete, no futebol americano, no beisebol, sei lá, todos os esportes americanos não tem essa história de divisão. De um lado fica a torcida do time A, do outro lado fica a torcida do time B. Não, nem isso pode. Só vai a torcida do time A, porque se aparecer um torcedor do time B com a camisa adversária, meu Deus, qual é o risco de ter confusão, de ter morte, como aconteceu, infelizmente, nesse caso do sábado, entre Palmeiras e Flamengo. Então, assim, por que não pode ser como aqui? Por que torcedor não pode sentar ao lado do outro torcedor com a camisa, cada um do time que achar interessante acompanhar o jogo? Ah, não, o americano tem uma outra visão. Não, o americano torce muito. O americano gosta do time dele. Só que o americano respeita o adversário, respeita quem tá com a camisa do outro time. Não vai partir pra porrada. Por quê? Porque sabe que vai ser punido. Ou porque tem uma cultura, que para mim é o mais interessante, desde que eu acompanho o futebol, de que futebol é diversão, é entretenimento. Ganhar, empatar ou perder faz parte da brincadeira. Ah, mas nós latinos, nós brasileiros, argentinos, somos muito mais apaixonados do que americanos. Cascata! Mentira, o americano é apaixonado pelo esporte tanto ou mais do que nós. Só que aí, na hora de ir para um ginásio, para um estádio, para uma arena, ele vai torcer para o time dele, o cara que está do lado com a camisa do time adversário vai torcer para o time dele, eventualmente vai ter ali uma brincadeira ou outra, os dois vão sair, vão para casa, vão tocar a vida, ninguém vai matar ninguém. Você tem certeza de que você vai para o estádio, vai para a arena e você vai voltar para casa. No Brasil você não tem essa certeza. Pode acontecer essa tragédia que aconteceu com a Gabriela. E aí? Valeu a pena? Evidente que não valeu a pena. Vai valer a pena no próximo jogo? Se você chegar vivo em casa, talvez. Mas se não chegar vivo, e aí? Então essa maluquice que virou o esporte no Brasil, o futebol em especial no Brasil, que você não tem certeza se você vai para o estádio de futebol e vai voltar para casa, e não é de hoje isso, e você sabe que no próximo, esses mesmos caras vão estar lá no estádio quebrando, brigando, discutindo, e não vai acontecer absolutamente nada, é algo maluco, completamente maluco. Falta autoridade, falta punição, falta um monte de coisa, mas também falta em cada torcedor essa história do passado que tinha no Brasil, que a gente não pegou dos Estados Unidos, era nosso, até ontem era nosso. Eu fui em estádio, sentei ao lado de corintiano, ao lado de palmeirense, brincamos, ganhamos, perdemos, empatamos, sei lá mas todo mundo foi embora para casa. No dia seguinte tem que trabalhar, tem que estudar, tocar a vida. É um entretenimento, é uma brincadeira. Dá para o brasileiro voltar a ter esse espírito de não ir para o estádio achando que você vai morrer ou vai matar o torcedor adversário? Dá para o brasileiro entender que se trata simplesmente de um entretenimento, uma diversão, ir ao cinema, ir ao teatro. Ah, eu vou ao teatro, ao cinema com esse espírito de que vou matar quem tiver na minha frente com a camisa do time adversário? Não pode ser assim, não deve ser assim, mas virou assim no Brasil. Muito, sim, culpa das torcidas organizadas, muito culpa de diretoria que bota grana em torcedores organizados, que tem bandido para tudo quanto é lado, a gente sabe muito bem, gente armada que entra e sai de estádio, mas um espírito de ir para a guerra, que não existe aqui nos Estados Unidos, que a gente não vê por aqui, não deveria ver em lugar nenhum do mundo. É uma loucura você passar algumas horas da sua vida num final de semana, numa quarta-feira à noite, num campo, para você tirar o estresse da cabeça, esquecer as coisas ruins do trabalho, da família, sei lá e aí vira uma guerra de novo. E mais uma vítima é feita. Eu tenho muitas dúvidas se a Gabriela vai ser a última vítima dessa loucura que virou o futebol brasileiro. Eu espero que a punição seja pesada em cima desse assassino para, sei lá, de alguma forma tentar inibir que outros malucos atirem garrafas por aí ou briguem armado pela internet e tudo mais. Enquanto não tiver punição, mas principalmente quando não tiver uma mudança radical nesse espírito do torcedor, que deveria simplesmente ter algumas horas de entretenimento, como era no passado no Brasil, como é hoje aqui nos Estados Unidos. Enquanto não tiver essa mudança, vai ser muito complicado qualquer um levar a família para um estádio, porque corre o risco de não voltar para casa e mais uma tragédia acontecer, Roberta.